Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Pode Crer na Bíblia. Olá a todos! Chegamos em Última Análise do Trimestre, lição 13. O título é bem sugestivo, Imagens do Fim. Verdade. E o período de estudo vai de 22 a 28 de junho de 2025. E qual o nosso verso para memorizar essa semana? Tá lá em Jonas, capítulo 1, versículo 9. É a resposta de Jonas. Respondeu-lhes: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Forte, né? Muito forte. E a proposta da lição, assim, é olhar para trás, para o Antigo Testamento. Jonas, Babilônia, Ciro. Isso, como se fossem, tipo, espelhos, sabe? Imagens que ajudam a gente a entender os contornos do que está por vir, os eventos finais. Legal. Então a gente busca os princípios gerais, os padrões, é isso? Exatamente. Sem forçar detalhes, mas entendendo a mensagem central de cada história para o fim dos tempos. Perfeito. Vamos começar então com o domingo e segunda. Jonas, o profeta e a missão universal. Jonas. Que figura, né? Tão humano na sua fuga, na sua relutância. Muito humano. E é isso que torna a história tão rica para nós hoje. A relutância dele mostra a tensão, né? Entre o chamado de Deus e a nossa pequenez, às vezes nosso preconceito. E a missão era para Nínive, a capital de um império conhecido pela crueldade. Pois é. Uma missão que parecia impossível, até indesejada pelo próprio profeta. Mas a mensagem era de Deus, juízo. E o resultado? O inesperado acontece. Totalmente. Jonas capítulo 3, versículos 5 a 10. A cidade inteira se arrepende. Do rei ao mais simples. Isso mostra o poder da palavra de Deus, né? E mostra também outra coisa importante que a lição aponta. Sobre as profecias. Sim, a natureza condicional de algumas delas. Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 10 explica isso bem. Deus anuncia o juízo, mas se há arrependimento... Ele volta atrás na sua sentença. O desejo dele é salvar. Exatamente. A preferência divina é sempre pela misericórdia. E o próprio Jesus faz uma conexão direta com Jonas, né? Faz sim. Em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42, ele fala do sinal de Jonas. Os 3 dias no peixe como um símbolo dos 3 dias dele no túmulo. Um sinal poderoso da sua morte e ressurreição. E essa missão de Jonas, ela continua hoje, né? Somos chamados a levar a mensagem, talvez uma mensagem que o mundo não quer ouvir, à Babilônia espiritual. Essa Babilônia que Apocalipse capítulo 18, versículo 4 nos chama a sair dela. Isso. Sair da confusão dos sistemas opostos a Deus. E a história de Jonas nos dá esperança. Deus dá segundas chances. O desejo dele, como diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, é que todos cheguem ao arrependimento. Que bom saber disso. Bom, vamos avançar para terça e quarta. O tema é Babilônia, o banquete e o secamento do Eufrates. Aqui o clima muda bastante. Muda mesmo. Saímos da misericórdia possível para a cena do juízo iminente. O banquete de Belzazar, lá em Daniel capítulo 5, é impressionante. É a imagem da arrogância, né? Total. É um estudo de caso sobre rejeitar a luz que se tem. Belzazar não era ignorante, ele conhecia a história do avô, Nabucodonosor. Aquele que foi humilhado por Deus por causa do orgulho. Daniel capítulo 4, né? Versículo 37 mostra ele reconhecendo Deus no final. Exato. Mas Belzazar, ele ignora tudo isso, pega os vasos sagrados do Templo de Jerusalém e usa na festa brindando aos ídolos. Um desafio direto a Deus. E a resposta divina não tarda. A mão escrevendo na parede. O fim do reino dele, naquela mesma noite. E aí entra a questão do rio Eufrates, que protegia a cidade. Como foi que Ciro conseguiu entrar? A história conta que desviaram o curso do rio, secaram o leito e o exército entrou por ali. E isso? E isso tem um eco profético muito forte. Em Apocalipse? Sim, Apocalipse capítulo 16, versículo 12, fala do secamento do Eufrates no contexto das últimas pragas. As águas, na profecia, muitas vezes simbolizam povos, nações, o apoio popular. Ah, entendi. Então, secar o Eufrates simboliza a perda de apoio da Babilônia espiritual, dos sistemas que se opõem a Deus? Exatamente. É a retirada do suporte da sustentação popular pouco antes da volta de Cristo.
A queda é repentina para quem está desprevenido. Mas não por falta de aviso, como Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículos 42 e 43. É uma questão de escolha, de vigilância. Perfeito, a responsabilidade é nossa de estarmos atentos. Chegamos na quinta-feira. Ciro, o ungido libertador. Outra figura surpreendente. Deus chamando um rei persa pagão de meu ungido. É de arrepiar, né? Mostra a soberania de Deus de uma forma, assim, incontestável. Isaías, capítulo 45, versículo 1, Deus chama Ciro pelo nome uns 150 anos antes dele nascer. E diz exatamente o que ele faria: libertar o povo do cativeiro. E ele fez. O decreto dele, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, permitiu que os judeus voltassem para casa e reconstruíssem o templo. Uma libertação literal. Então ele funciona como um tipo de Cristo, uma prefiguração. Exatamente essa a ideia. Ciro, o libertador terreno, aponta para Cristo, o verdadeiro ungido, o Messias. Aquele que vem do Oriente, como Mateus capítulo 24, versículo 27 menciona. Isso, para a libertação final e definitiva do seu povo. Não só de um cativeiro físico, mas da escravidão do pecado. E para restaurar todas as coisas. Deus usa quem Ele quer para cumprir seus planos. Fantástico. E agora, para fechar a semana, a sexta-feira traz a sinticonvergência das imagens. Como a gente amarra tudo isso? Jonas, Babilônia, Ciro e os eventos finais. Quando a gente olha para as três histórias juntas, surge um padrão divino bem claro, né? Qual seria esse padrão? Primeiro, uma missão global, urgente. Uma mensagem de advertência e graça, como a de Jonas para Nínive. Ok, e depois? Depois, o juízo. Sobre os poderes arrogantes que rejeitam a Deus, que se corrompem, como Babilônia. Certo, missão, juízo e o terceiro? A libertação, a restauração do povo de Deus por um poder soberano, às vezes inesperado, como foi com Ciro. Então esse padrão, missão, juízo, libertação, ele se repete no fim dos tempos. É o que a Bíblia indica. Pense nas três mensagens angélicas de Apocalipse 14. A proclamação final do Evangelho. Exato, a missão final. Depois vem a queda da Babilônia espiritual. O juízo. E finalmente a segunda vinda de Cristo e a libertação gloriosa dos redimidos. A restauração final. Faz todo sentido. O propósito de Deus avança, né? Sem dúvida, a história está nas mãos dele. A lição que fica então é para a gente ficar atento, ser fiel e confiar nessa vitória final que Deus já garantiu. Exatamente. E falando em fidelidade no dia a dia, é sempre bom lembrar do projeto Reavivados por Sua Palavra. Ah, sim, a leitura diária de um capítulo da Bíblia. Fundamental para a gente continuar crescendo espiritualmente, né? Com certeza. É o nosso alimento diário. Olha, se essa nossa conversa, essa análise da palavra de Deus tocou o coração de quem nos ouve, a gente convida, curta o vídeo, compartilhe com mais gente, com amigos, família. E claro, se inscreve aqui no Pode Crer na Bíblia para não perder nenhum estudo. O nosso maior objetivo é que a palavra de Deus se espalhe. É isso mesmo, a palavra em primeiro lugar. E nós temos uma curiosidade de onde essa mensagem está chegando. Gostaríamos muito de saber. Deixe aí nos comentários a sua cidade, o seu país. É muito bom ter essa noção do alcance. Verdade. Então, pessoal, que a gente possa olhar para essas imagens do fim que estudamos, não com medo, sabe? Mas com esperança, com preparo, ouvindo o chamado de Deus para sair da confusão espiritual e esperar aquele que prometeu voltar. E fica talvez uma pergunta para a gente pensar. Se essas histórias mostram padrões, que ecos a gente vê hoje? Da missão, da rejeição à luz, da promessa de libertação, nos acontecimentos ao nosso redor. Boa reflexão. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Até a próxima. Até a próxima.